Lei nº 13.979 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Parágrafo 1º. As medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. Parágrafo 2º. Ato do Ministro do Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta lei. Parágrafo 3º. O prazo de que trata o parágrafo 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial da Saúde. Artigo 2º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1, isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Inciso 2. Quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo artigo 1º do Regulamento Sanitário Internacional, constantes do anexo ao Decreto 10.212, aplicam-se ao disposto nesta lei, no que couber. Artigo 3º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Isolamento. Inciso 2. Quarentena. Inciso 3. Determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, C. Coleta de amostras clínicas, D. Vacinação e outras medidas profiláticas, E. Tratamentos médicos específicos. Inciso 4. Estudo ou investigação epidemiológica. Inciso 5. Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver. Inciso 6. Restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por rodovias, portos ou aeroportos. A linha A. Entrada e saída do país. A linha B. Locomoção interestadual e intermunicipal. Inciso 7. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa e. Inciso 8. Autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que, a linha A, registrados por autoridade sanitária estrangeira e, a linha B, previstos em ato do Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Parágrafo 2º. Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo. Inciso 1. O direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família conforme regulamento. Inciso 2. Direito de receberem tratamento gratuito. Inciso 3. Pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional, constante do anexo ao Decreto nº 10.212. Parágrafo 3º. Será considerado falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
Parágrafo 4º. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo e ao descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. Parágrafo 5º. Ato do Ministro de Estado da Saúde. Inciso 1. Disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Inciso 2. Concederá a autorização a que se refere o inciso 8 do caput deste artigo. Parágrafo 6º. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso 6 do caput. Parágrafo 6-A. O ato conjunto a que se refere o parágrafo 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução dos casos nele omissos. Parágrafo 7º. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas pelo Ministério da Saúde. Inciso 2. Pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos 1, 2, 5, 6 e 8 do caput deste artigo. Inciso 3. Pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos 3, 4 e 7 do caput deste artigo. Parágrafo 8. As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Parágrafo 9. O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, a que se referem o parágrafo 8. Parágrafo 10. As medidas a que se referem os incisos 1, 2 e 6 do caput, quando afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador. Parágrafo 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores, que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais definidas nos termos do disposto no parágrafo 9, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Artigo 4º. É dispensável a licitação para a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, de que trata esta lei. Parágrafo 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Parágrafo 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial, específico na rede mundial de computadores internet, contendo no que couber, além das informações previstas no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor ou respectivo processo de contratação ou aquisição. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos, de empresas que estejam com inidoneidade declarada, ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Artigo 4-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do artigo 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Artigo 4b. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta lei, presume-se atendidas as condições de: inciso 1.
ocorrência de situação de emergência. Inciso 2. Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência. Inciso 3. Existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Inciso 4. Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Artigo 4c. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns. Artigo 4d. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. Artigo 4e. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Parágrafo 1º. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá: inciso 1. Declaração do objeto. Inciso 2. Fundamentação simplificada da contratação. Inciso 3. Descrição resumida da solução apresentada. Inciso 4. Requisitos da contratação. Inciso 5. Critérios de medição e pagamento. Inciso 6. Estimativa dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros. A linha A. Portal de compras do Governo Federal. A linha B. Pesquisa publicada na mídia especializada. A linha C. Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. A linha D. Contratações similares de outros entes públicos. Ou, a linha E. Pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. Inciso 7. Adequação orçamentária. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 6 do caput. Parágrafo 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6 do caput não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. Artigo 4f. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, e ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição. Artigo 4g. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. Parágrafo 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. Parágrafo 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o artigo 39 da Lei nº 8.666, para as licitações de que trata o caput. Artigo 4h. Os contratos regidos por esta lei terão um prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. Artigo 4i. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Artigo 5. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: inciso 1. Possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus. Inciso 2. Circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. Artigo 6. É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. Parágrafo 1º. A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado cujos dados forem solicitados por autoridade sanitária. Parágrafo 2º. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. Artigo 6-A. Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa para as aquisições e contratações a que se refere o caput do artigo 4, quando a movimentação for realizada por meio de cartão de pagamento do governo. Inciso 1. Na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea A, inciso 1 do caput do artigo 23 da Lei 8.666. Inciso 2. Nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23 da Lei 8.666. Artigo 6b. Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527, relacionados às medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta lei. Parágrafo 1º. Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades de administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que necessariamente dependam de: inciso 1. Acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta, ou, inciso 2, agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de emergência de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta, com fundamento no disposto no parágrafo 1º, deverão ser reiterados no prazo de 10 dias, contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de calamidade pública, a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Parágrafo 3º. Não serão conhecidos os recursos interpostos contra a negativa de resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Durante a vigência desta lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações de que trata o artigo 10 da Lei 12.527 será exclusivamente o sistema disponível na internet. Parágrafo 5º. Fica suspenso o atendimento presencial e a requerentes relativos aos pedidos de acesso à informação de que trata a Lei 12.527. Artigo 6c. Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6. Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para a aplicação de sanções administrativas prevista na Lei 8.112, na Lei 9.873, na Lei nº 12.846 e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos. Artigo 7º. O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta lei. Artigo 8º. Esta lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos
de que trata o artigo 4H, que obedecerão ao prazo de vigência nele estabelecidos. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.